Lucas 17, do 11 ao 19. O texto diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Que história incrível. A Bíblia conta muitos milagres de Jesus, muitos milagres. Alguns deles, quando nós lemos como este daqui, parece que não é só um milagre em si, tem mais coisas aqui. Não está só contando um relato de milagre. Nós temos também um diálogo de Jesus, nós temos também uma ação voluntária de uma pessoa que havia sido curada por Jesus. É isso que a gente encontra nessa passagem aqui. Além de uma cura, um ensinamento muito mais amplo do que a própria cura em si. Essa história ultrapassa uma simples história de cura. E muito, porque ela conta um detalhe importantíssimo na vida de todas as pessoas, que é eles reconhecerem, é eles se apoderarem de algo que é poderoso na vida de uma pessoa, que é a gratidão. Se você ainda não aprendeu sobre gratidão, e você ainda não pratica a gratidão no seu dia a dia, hoje é um dia para você mudar de vida. Hoje é um dia para você mudar de vida. Porque como é importante, em todas as circunstâncias, nós aprendemos a ter gratidão na nossa vida. Gente, quem agradece um porteiro, seja do trabalho, seja no apartamento, seja num condomínio, simplesmente por ele ter aberto a porta para você? Não é isso? Quem agradece a uma pessoa que simplesmente prestou um serviço a você? Poucas pessoas têm esse olhar de gratidão. Vou falar uma coisa para você, e agora isso aqui é para você nunca mais esquecer. Ninguém tem obrigação de fazer nada por você. Ninguém tem obrigação nenhuma de fazer nada por você. Se ela não fizer nada por você, ela também não está fazendo nada de errado. Quando uma pessoa se predispõe a abrir mão de algo que é seu e faz algo por você, a única atitude correta e decente que você pode ter a isto é gratidão. Dizer muito obrigado é algo bom. Agradecer por um benefício que recebeu, por menor que seja, é reconhecer o cuidado de Deus na vida. Então, gente, guarda isso, tá? Ninguém tem obrigação de fazer nada por você, absolutamente nada. Então, se a pessoa não fez, não adianta você reclamar, porque ele não tinha obrigação de fazer. Se ele fez, é uma dádiva que você está recebendo. E para isso você tem que agradecer. Um simples copo de água que você recebe, um simples copo de água no momento de sede, nós agradecemos. Jesus uma vez falou: a quem der um pequeno copo de água a um desses meus filhos, a mim está fazendo. Olha a importância, gente, de aprendermos essa verdade bíblica, e uma verdade que traz bênçãos em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Quem é grato é mais saudável, tem mais saúde física, isso é comprovado, tá? Isso é comprovado pela própria ciência. Quem é grato tem mais saúde física. Quem é grato tem mais saúde emocional.
Olha os benefícios que a gratidão traz. Eu dei aula durante alguns anos, durante uns 3 anos, na escola, sobre conhecido como Escola da Inteligência, trabalhando inteligência emocional. Hoje é um outro programa que está sendo feito lá e é um outro professor. Mas eu fiquei, durante um bom tempo, fazendo essa disciplina na escola, né, que era conhecida como... Então nós trabalhávamos muito Escola da Inteligência. Uma das aulas, inclusive, chamava O Poder da Gratidão. Foi até o título de onde eu tirei. Uma das aulas dizia O Poder da Gratidão. E ela trouxe pesquisas da neurociências, pesquisas da psicologia, pesquisas da psiquiatria, pesquisa da ciência médica. E tudo estava lá na aula, mostrando o quanto era saudável para a vida de uma pessoa a gratidão. Você pode observar, quem gosta de estar perto de pessoa que só reclama? Ninguém gosta. O ambiente fica ruim. Estar perto de gente que só reclama faz com que o ambiente se torne desagradável. E isso traz até prejuízos físicos, até para quem ouve. Então, gente, se as pessoas não querem ficar perto de você, procura verificar o que está acontecendo. Por que ninguém quer estar perto de você? Procura descobrir o motivo. Será que eu só reclamo? Será que eu sou pessimista, eu só falo mal de tudo? Ou nós podemos começar a mudar essa lógica e ter um olhar diferente, um olhar mais positivo para a realidade. Essa história que foi lida aqui conta sobre gratidão. Mas olha como ela começa. Ela começa falando do Evangelho de Jesus, ela começa falando da presença de Jesus, ela começa falando do cuidado, da misericórdia de Jesus, e ela termina num ato espontâneo de gratidão. Olha como ela inicia. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos, 10, dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Olha como ela começa. Ela começa falando de 10 leprosos, numa cidade que ficava entre a região da Galileia e a região da Samaria. Jesus estava a caminho da última viagem dele para Jerusalém, onde Jesus iria passar a sua última semana e depois morrer em sacrifício vicário por toda a humanidade e ressuscitar ao 3º dia. Jesus estava a caminho de lá. Nesse caminho, Jesus realizou muitos milagres, expulsou muitos demônios, realizou muitas curas, cuidou de muita gente. Jesus, durante toda a caminhada, onde Jesus ia, a presença de Deus ia junto. Onde Jesus ia, a presença do Senhor estava lá. E quem Jesus encontrava no caminho, tinha sua vida transformada. 10 leprosos, que não podiam nem viver em sociedade. Porque, irmãos, no mundo antigo, todas as doenças de pele que causavam manchas eram tidas como lepra. Eram tidas como lepra. Pode ser que alguma coisa ou outra eles poderiam identificar alguma coisa mais grave, menos grave, porque as pessoas vão acabando entendendo através dos sintomas e através das aparências. Mas era tratado como uma doença de pele. E essa doença de pele, para muitas pessoas, se eles não tivessem um diagnóstico muito preciso, era visto como uma doença contagiosa. Então eles tinham que viver fora da cidade. Então eles formavam ali uma comunidade só de pessoas doentes. Então a pessoa perdia o seu emprego, perdia a sua família, perdia a sua vida, os seus amigos, ele perdia a sua vida social. E ele ia se reunir com outros leprosos, era o que ele tinha para viver. E aí vivia à margem da sociedade, porque ele não podia nem chegar perto. Olha o que a história diz aqui, que eles viram Jesus e, à distância, foram falar com Jesus, porque eles não podiam se aproximar. É claro que havia leis no Antigo Testamento que regia essas doenças. E quando a pessoa se sentia bem, ele poderia ir ao sacerdote. Se ele via que, porque algumas pessoas eram curadas, como eu disse, eram várias doenças, e algumas tinham cura. O próprio corpo reagia, a pessoa percebia que ela estava bem, o que ela fazia? Ela tinha que ir no sacerdote. Quem diagnosticava e dizia que ela estava curada e podia voltar para a sua família era o sacerdote. O sacerdote não curava ninguém de lepra, não.
tá bom? O sacerdote, ele dava a palavra final. Então a pessoa olhava para a pele dela, ela percebia que ela estava bem, fazia lá algumas questões, poderia colocar alguma erva, poderia fazer o que for lá. E se deu resultado, opa, eu estou bem. Então eu vou ao sacerdote mostrar para ele que eu estou curado. Aí a pessoa ia ao sacerdote para isso. O sacerdote averiguava, verificava, ele olhava. Se ele atestasse que a pessoa estava curada, ela voltava para a vida social. Se ele não atestasse, ela tinha que voltar para a vida naquela comunidade só de pessoas com a lepra. Então, esses leprosos foram até Jesus. E eles foram para Jesus buscando cura. Olha a fala deles. Olha a fala deles. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se e ficaram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles vieram com a postura correta. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém se aproxima de Jesus com a sua bondade. Ninguém é bom o suficiente para se encontrar na presença de Deus. A única postura adequada para se encontrar com Deus é uma postura humilde, de reverência e de reconhecimento da sua pequenez e da sua pecaminosidade. Não fique achando que você vai chegar na presença de Jesus com toda a sua bondade. Hoje, irmãos, eu faço algumas críticas à teologia que eu ouço por aí, e eu ouço isso, por isso que eu falo. Eu faço algumas críticas, porque ela inverte a lógica. Eu tenho ouvido pessoas dizendo assim, uma vez escutei uma pessoa dizendo: pastor, Diaelson, você tem que ir buscar, você tem que conquistar a sua cura, você tem que conquistar o seu milagre. Aí eu fiquei assim, eu conquistar o meu milagre? Não é Deus que dá? Não é graça? Se é graça, não é coisa que eu conquisto, é coisa que Ele dá gratuitamente. É coisa que Ele concede. Isso gera uma postura. Aí o que acontece se a gente consegue a cura? Eu conquistei. Não é isso, hein? Você joga tudo para você. Olha, eu conquistei o meu milagre. Você quer conquistar o seu milagre? Aí dá a fórmula. Faz isso, faz aquilo, faz desse jeito. Você vai estar conquistando o seu milagre. Você vai mover a mão do céu. Você vai mover o coração de Deus. Tudo voltado para você, você. Olha esse texto aqui. A única postura correta, bíblica e adequada para se aproximar de Deus é com reverência, é com humildade e reconhecimento da nossa pecaminosidade. Bryan Chapell é um professor de pregação, um mestre de pregação, né? Uma das maiores autoridades na área de pregação que a gente tem no mundo. Ele conta uma história incrível que retrata bem essa postura aqui. Ele fala de uma mãe que se decepcionou muito com seu filho. Demais. Era um adolescente, depois um jovem extremamente problemático. Saía de casa, aprontava, depois voltava, era agressivo, era uma pessoa que fazia tudo o que era errado. A mãe chegou a ponto de se arrepender de ter o filho. Olha o tamanho de desgosto que veio para a mãe daquela criança. E aí um dia ele resolveu voltar para casa. Saiu de casa e resolveu voltar. E a fala dele, sabe qual foi? Mãe, eu nem sou tão ruim assim. Eu nem fiz tanta coisa ruim assim. Olha, eu sei que eu apronto, eu sei que eu faço algumas coisas que a senhora não gosta, mas nem é tão grave. Tem gente que faz pior. Aí ele chega, mas mãe, tem uma coisa, eu preciso melhorar mesmo, né? Realmente eu preciso estar um pouquinho melhor, porque não dá para viver desse jeito, então eu vou melhorar, pode deixar. Quando ele começou a falar as coisas dele, eu vou me comportar um pouquinho melhor. A mãe sai da sala e nem se importa mais, simplesmente sai da sala e deixa ele falando sozinho. Só que aí ele viu um álbum de fotografias da família, e ele pegou para ver. Não tinha nada para fazer, a mãe simplesmente abandonou, e ele encontra uma foto que muda a perspectiva dele. Ele olha aquela foto, e aí ele corre para a mãe, na cozinha, e chega: mãe, olha essa foto aqui. Aí mostra para a mãe a foto. Agora eu entendi, mãe, agora eu estou entendendo todo o seu desgosto. Realmente a senhora está certa. Eu realmente não mereço nem o seu perdão. Quando eu vi essa foto da minha infância, e eu vi os olhos da senhora por mim, eu vi muita esperança.
Eu vi uma mãe esperançosa. Ela olhava para mim com aquele olhar alegre, de esperança pelo filho que ela teve. E eu não fiz absolutamente nada, né, para exatamente seguir isso. A senhora está certa, realmente eu não mereço o seu perdão, não. Aí quando ele falou isso, a mãe vai lá e o abraça, né, e entende que era um filho que precisa de uma mãe. Essa é a postura, gente, que nós temos que ter diante de Deus. Essa é a postura. Nós temos que reconhecer que nós precisamos de piedade, de misericórdia de Deus. Que é Ele que cuida de nós. Ninguém chega a Deus com a sua bondade. Eu não sou nem tão ruinzinho assim, Jesus. Até que eu sou bonzinho. Eu sou um bom marido. Eu sou um bom filho. Essa não é a postura que se chega na presença de Deus. A postura que se chega na presença de Deus é a postura que busca a misericórdia de Deus. É essa postura que transforma. Olha a postura dos 10 leprosos. Mestre, tem piedade de nós. A única coisa que Jesus diz para ele: vão falar com o sacerdote. É isso. Está aqui, ó. Vão falar com o sacerdote. Então, primeiro, na nossa necessidade, nós estamos em necessidade, como eles estavam, busque Jesus. Você está em necessidade, busque a Jesus. Busque pela misericórdia de Jesus. Busque pela piedade de Jesus na sua vida. Porque Ele tem poder para te ajudar. Ele tem poder para transformar toda a sua vida. Toda a sua vida. Quer estar na presença de Deus, seja humilde. Quer estar na presença de Deus, tenha uma postura de quem sabe quem é. E reconheça a sua pequenez, a sua falha. E busque a Ele por misericórdia e por compaixão. Vão até o sacerdote. O que a gente faz depois? Foi ao encontro de Jesus, obedece ao que Jesus diz. E eles fizeram isso. Eles foram... Olha, Jesus não disse que a gente tem que ir no sacerdote? Então onde nós vamos? Nós vamos até o sacerdote. Nós vamos, Jesus falou. Gente, Jesus não disse para ele que eles estavam curados. Jesus não disse, estou curando vocês. Ele não disse nada disso, olha o texto. Jesus disse para ele, vão até o sacerdote. E eles foram leprosos até o sacerdote. Eles saíram leprosos ainda. Simplesmente ouviram a voz do mestre. Simplesmente deram atenção ao que Jesus dizia. Foi isso que eles fizeram. E foram. Quando eles estavam no caminho, os 10 são curados da lepra. Os 10, no meio do caminho, são curados. Todos são curados. Olha aqui. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Foi só isso que Jesus falou para eles. Enquanto eles iam, foram purificados. Purificados. Porque ouviram a voz de Jesus. Foram buscar Jesus, a piedade de Jesus, a misericórdia de Jesus. Confiaram no que Jesus disse. E seguiram a orientação do mestre. Ninguém erra, gente. Ninguém erra seguindo a orientação de Jesus. E ninguém se decepciona também. E foram abençoados por Deus. Porque com Deus é assim. Primeiro, você clama. Primeiro você clama. Primeiro você chora. Depois você confia e obedece ao que Jesus falou. É assim com Jesus. Quando receberam a bênção, um deles, pelo menos um, voltou-se a quem? Ao abençoador. Todos foram em busca da bênção, não foi? Os 10 não foram em busca da bênção? Os 10. Sem exceção, eles foram em busca da bênção. Quando eles receberam a bênção, um resolveu buscar o abençoador. E aí a coisa muda. Aí a história começa a ter uma reviravolta. Aí o milagre, que era um milagre, ganha outros contornos. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Aqui começa o poder da gratidão. Aqui inicia
o poder da gratidão. Começa aqui. Irmãos, a bondade de Jesus alcança todas as pessoas. Todas. Inclusive as pessoas incrédulas. Jesus é bondoso, porque se Jesus deixar de ser bondoso, ninguém vive, ninguém existe. A graça de Jesus é que nos dá existência. Em Deus nós nos movemos. Se Deus deixar de mover a pessoa, ela para de se mover. É Deus que nos dá movimento. Se Deus deixar de dar movimento, simplesmente a pessoa deixa de existir. Então a bondade de Deus está em todas as pessoas, mas nem todas conseguem reconhecer isso. Tem pessoas que preferem só reclamar. Gente, é incompatível com a fé cristã a reclamação. Vida de reclamação não é vida cristã autêntica. Conta-se a história, no livro dela ela conta, eu sempre falo dela porque é uma serva de Deus extraordinária, que escreveu um livro, eu já assisti filmes sobre ela, chamada Corrie ten Boom. Corrie ten Boom já pregou no mundo inteiro. E ela, a sua família inteira, na Segunda Guerra Mundial, elas esconderam judeus em suas casas. Ela e a família inteira, o pai, as irmãs, esconderam judeus. Foram pegos. E foram levados para campo de concentração. A família dela inteira, só ela sobreviveu ao Holocausto. E ela conta vários testemunhos do que Deus fez na vida dela e da sua família durante esse período mais sombrio da história da família dela. E ela conta que ela ficou num alojamento, e o alojamento era fedorento, sujo e cheio de pulgas. A irmã dela, a Betsy, chega para ela e fala: Corrie, nós temos que ser gratas a Deus, nós aprendemos isso na Bíblia. A Bíblia diz que nós devemos ser gratas por tudo. E a Corrie ten Boom, ela que está contando da perspectiva dela. Ela falou que de jeito nenhum. Eu jamais vou agradecer a Deus pelas pulgas. Não, isso eu não agradeço, não. E aí a irmã dela, ela escreve no livro que a irmã dela foi muito convincente, mostrou para ela biblicamente a importância da gratidão, e assim elas fizeram. Elas colocaram o joelho no chão e agradeceram a Deus, né, por elas estarem no alojamento, por elas estarem vivas e pelas pulgas do alojamento. Gente, passaram-se meses. Raramente entrava um guarda lá. Raramente. Ela falou que demorava, às vezes, 2 meses para um guarda entrar lá uma vez no alojamento, para olhar o que está acontecendo. Ela falou que ela pregava todos os dias. Todos os dias ela pregava. Falava do amor de Jesus, falava da misericórdia de Jesus. Tinha uma Bíblia que ela guardava lá, nem escondia muito, nem escondia direito a Bíblia, nem precisava pegar a Bíblia e deixar no lugar muito escondido, exagerado. Não, colocava no cantinho lá, porque os guardas não entravam para fazer fiscalização nenhuma. Passados-se vários meses, ela descobriu, os guardas não entravam lá por causa das pulgas. Eles não queriam estar lá por causa das pulgas. E as pulgas que estavam lá deu oportunidade para elas evangelizar todas as pessoas daquele alojamento. Você viu? Havia razões para ter gratidão. Havia razões para ser grato e grata a Deus. Mesmo num momento como esse. Gente, pode ser o momento que for. Pode ser a situação mais difícil. Você tem que aprender. Isso é uma disciplina espiritual. Você tem que aprender gratidão. Gratidão. É claro, tem coisas que nós agradecemos automático, de forma automática. Isso acontece com todo mundo, isso aí todo mundo faz. Às vezes você recebe um benefício ali, um presente de Natal, né, você nem pensa, você simplesmente é obrigado pelo presente. Recebeu um presente de Natal. Alguém te deu um presente de Natal lá, você abriu, gostou, se você gostar então, o agradecimento está até mais empolgado. Aí você vai lá e agradece. Isso é automático, gente. Isso aí acontece com todas as pessoas. Isso não muda a vida de ninguém, não. Tá bom? Isso não muda a vida de ninguém, não. Isso é muito passivo. A gratidão que nós temos que aprender é aquela que é ativa. É aquela que você faz com consciência.
É aquela que você faz mesmo quando você, na sua concepção, não há um motivo para isso. Mas você aprende a agradecer, por quê? Porque Jesus é seu Senhor. Nesse caso aqui, se vocês lerem o texto, observe, o que Jesus mandou? Jesus mandou simplesmente ir ao sacerdote. Jesus mandou agradecer? Ele nem tocou no assunto. Ele simplesmente disse, vão lá e se mostram para o sacerdote. Aí 9 foi porque eles estavam conquistando o seu milagre. Porque eles clamaram, né? Esses aí poderia falar para todo mundo, falar assim, olha, eu clamei. Olha aí, olha como eu consegui. Se você quer ter bênção, clame também. Quer ter vitória, clame também. Eu clamei. Aí Jesus mandou ir para o sacerdote, eu não fiquei parado. Eu fui. 9 poderiam dizer isso. Eu fui, Jesus mandou, eu fui lá para o sacerdote. Cheguei lá, estou curado, voltei para minha família, estou prosperando, voltei para o meu negócio, comecei a vender muito. Né? Olha, eu tinha uma lojinha, né, de pão, agora eu tenho 2. Eu conquistei, e realmente, esses 9 poderiam dizer isso. Só que olha o que a história conta. Que eles simplesmente foram embora. Um deles arriscou tudo. Porque ele olhou, ele estava no meio do caminho, ele olha, estou curado. Ele não pensa nem muito, ele volta. E vai louvar a Deus, e vai agradecer a Jesus. Vai se prostrar aos pés de Jesus, e vai agradecer. Esse daí correu risco. Esse correu risco. Porque ele poderia perder a bênção. Esse poderia perder. Porque ele ousou voltar para agradecer. Porque ele ousou voltar para se prostrar aos pés de Jesus. Aos pés daquele que havia curado a sua vida. Esse aprendeu o poder da gratidão. E ele sabia que poderia dar tudo errado. Ele poderia nem encontrar Jesus de novo. Ele sabia, mas ele não quis saber. Para ele, tinha que agradecer aquele que o havia curado. Não tinha outra opção, não tinha outro caminho. Porque para ele, gente, ele não estava conquistando nada. Ele estava simplesmente recebendo uma graça de Deus. Ele estava reconhecendo que ele não era digno. Que não é porque ele era bonzinho, ele estava simplesmente reconhecendo que se ele foi curado, foi porque Deus é Deus na vida dele. Se ele estava sendo curado, foi porque Deus foi gracioso e bondoso para ele, para com ele. E ele simplesmente volta e agradece, ele louva a Deus em voz alta, ele se prostra aos pés de Jesus e lhe agradece. Jesus dá uma nota dizendo, ó, este homem era samaritano. Talvez os outros 9, não diz aqui se eles eram de outro lugar, pode ser que sejam judeus, é bem provável, se está dando essa nota aqui, apesar de nós não termos certeza disso. Então, meus queridos, a importância da gratidão transforma vidas. Transforma vidas, viu? Para de reclamar, para de ser um reclamão. Para de reclamar de tudo. Para de murmurar. Para de achar que tudo dá errado na tua vida. Aprenda a olhar para as dádivas de Deus. Aprenda a agradecer pelas coisas pequenas. Vai treinando a sua mente para isso. Treina a sua mente. Treina seu coração. Sabe, tem coisa que tem que ser treinado. Tem coisas que nós precisamos estar colocando em prática diariamente para a nossa mente se habituar. E aí a gente vai adquirindo experiências espirituais com Deus gratificantes e transformadoras. Eu tive a primeira aula já, quarta-feira eu vou ter a segunda aula, né, lá do curso de mestrado. E sabe o que o professor contou? Ele contou uma coisa assim, acabou me impactando muito aquela aula. Que ele falou que ele e a esposa dele, eles têm o hábito, todo santo dia, isso já faz anos que eles fazem isso. Eles, antes de dormir, eles sentam e cada um deles tem que encontrar 5 motivos para agradecer a Deus pelo dia. Qualquer coisa. Eles têm que procurar no dia deles, desde manhã até a hora que eles vão dormir, 5 razões. E eles têm que falar um para o outro. Eu agradeço a Deus por isso,
eu agradeço a Deus por isso, eu agradeço a Deus por isso, eu agradeço a Deus por isso, eu agradeço. Tem que ter pelo menos 5. Pode ter mais, mas não pode falar menos que 5 no dia. Gente, dá para ver que eles são pessoas agradecidas. Aprenderam, faz parte da rotina, faz parte do dia a dia deles. Eles enxergam a mão de Deus em coisas pequenas. Porque eles têm que procurar isso. E tem que ir treinando o seu coração e a sua mente para o cuidado de Deus para a vida deles. Que coisa impressionante. Gente, isso mexeu comigo. Como nós precisamos aprender isso? Como nós precisamos buscar razões para ser gratos? Tem pessoas que, por um egoísmo, por egoísmo mesmo, como que a gente tem que quebrar, gente, o nosso egoísmo? Nosso egoísmo tem que ser quebrado. A gente consegue isso quando a gente aprende a agradecer, viu? Sabe, às vezes tem pessoas que tratam... Eu falo isso, gente, porque eu já tive experiência disso. É desagradável quando você faz alguma coisa, você vai lá e ajuda e a pessoa trata como se fosse obrigação tua. Você até faz, mas assim, você não fica feliz. Não alegra o teu coração quando a pessoa trata, não fez mais que obrigação. E às vezes nem foi, como eu disse para vocês no início. Eu vou dizer mais uma vez, ninguém tem obrigação de fazer nada, tá? Se fez, foi uma dádiva que a pessoa fez. Foi uma dádiva. Nós temos que aprender a receber bênçãos de Deus e lembrá-las. Você vai ver como o teu lar, a tua casa vai mudar. Para de reclamar e começa a agradecer. O teu lar vai mudar. A tua casa será outro ambiente. Viu? A tua casa vai ser um ambiente leve. A tua casa vai ser um ambiente de paz. Quem entrar na tua casa vai sentir a presença de Deus. Vai sentir a presença de Deus. E a pessoa vai olhar e falar assim, olha, como é agradável estar aqui. Isso não tem a ver com riqueza ou pobreza, não. Isso tem a ver com pessoas que têm Deus no coração. Isso tem a ver com pessoas que reconhecem Deus na sua vida. Isso tem pessoas que sabem que é a bondade e a misericórdia de Deus que faz ele levantar de manhã. Ou ela. Que faz ele ou ela levantar de manhã. Que dá força para ela enfrentar as lutas da vida. Temos que aprender a agradecer. Temos que aprender. Como isso é importante. Isso transforma a vida. Se a tua vida ainda não foi transformada, é que você ainda não aprendeu o poder da gratidão. Como eu disse, 10 foram curados. 10 foram... Irmãos, a Bíblia conta diversas histórias de curas. Tem pessoas que nem sabiam que foi Jesus que as curaram. Viu? Não é a cura que transforma a vida das pessoas. O que transforma a vida das pessoas é a entrega a Jesus. É a confiança em Jesus. É saber que Jesus é rei, Jesus é Senhor, Jesus é mestre. É isso que muda. Evite o perigo da ingratidão, para não perder bênçãos maiores. Olha o que aconteceu aqui. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Olha aqui. Não foram 10? Jesus perguntou. Os que foram curados? Vocês viram aí? 9 pessoas não alegraram o coração de Jesus. Viu? Não alegraram. A fala de Jesus não é a fala de quem está feliz com os outros 9. E foram curados. Foram curados por Ele. Foram abençoados por Jesus. Mas não voltaram para agradecer a cura que receberam. Não louvaram a Deus, não glorificaram a Deus, não lhe renderam glória. Simplesmente voltaram para suas casas e para suas famílias. Não sabemos o motivo deles terem feito isso, não sabemos. Mas uma coisa a gente sabe, está muito claro aqui no texto, apesar de não estar escrito, eles foram ingratos. Isso está bem claro aqui. Eles foram ingratos. Perderam bênçãos maiores. Foram curados, mas perderam bênçãos maiores de Jesus. Coisas maiores Jesus poderia ter feito na vida deles, mas não fez, porque eles eram ingratos. Isso é uma verdade bíblica.
É bíblico isso. Pessoas ingratas perdem bênçãos de Deus. Isso é bíblico. A nação de Israel atravessou o Mar Vermelho. Atravessou o Mar Vermelho, nós já pregamos sobre isso. Atravessou o Mar Vermelho. Deus mandava todo dia maná. Algumas vezes Deus mandava codornas. Deus alimentava o seu povo no deserto. E sabe o que o povo dizia? Dizia assim: nós preferimos o Egito, porque no Egito a gente comia carne assada, tinha churrasco. Mesmo que a gente tenha que se matar de trabalhar sendo escravos, lá a gente comia melhor que no deserto. Ser escravo é melhor do que ser livre comendo somente maná. Deus mandava todo dia para eles. Provisão, providência, cuidados de Deus. Isso, gente, indignou Deus. A ira de Deus se acendeu. Esse povo só não foi exterminado ali porque Moisés intercedeu. Tamanha ingratidão. Só que Deus havia prometido para eles o quê? Uma terra prometida, bênçãos maiores. Ninguém entrou. Todos morreram no deserto. Somente 2 que tiveram vida de gratidão e confiaram. Daquela geração que saiu do Egito, só 2 pessoas entraram, que foi Josué e Calebe. Porque tiveram uma postura diferente. Porque mudaram o seu jeito de ser. Só os 2 entraram. Toda aquela geração só entrou em Canaã a geração que nasceu no deserto. Só essa geração entrou. A geração que saiu do Egito, só entrou Josué e Calebe, que eram os mais velhos. Dos mais velhos, só Josué e Calebe entrou em Canaã. Então, eles até não foram mortos pela intercessão de Moisés. Continuaram sendo cuidados por Deus. Deus continuou mandando o maná. Eles continuaram recebendo o maná. Eles continuaram recebendo a providência de Deus. Mas a bênção maior de entrar na terra prometida, essa eles não receberam. Por que não receberam? Porque eram ingratos. Porque só reclamavam. Porque só murmuravam. Porque não reconheciam a dádiva de Deus para a vida deles. Vida transformada é vida de gratidão. Vida que alegra o coração de Deus é vida grata. Vida que faz com que o céu se abra para você é pessoas que aprenderam a agradecer a Deus por cada copo de água que bebe. Porque quando a gente está com sede, é água que a gente quer beber. Gente, 1/8 da população do mundo não tem água para viver. Nós lavamos a nossa roupa com água potável. Viu? Tem gente que não tem água para beber. A nossa roupa é lavada com água potável. Ou não é? Água potável. E nós ainda não sabemos agradecer por isso. Pessoas morrem de fome nesse mundo aí. E a gente reclama que o nosso alimento é simples. Como nós somos egoístas, né? Como nós somos egoístas. Como nós não reconhecemos a bondade de Deus para a nossa vida. Como nós precisamos aprender a olhar as coisas e a vida da perspectiva de Deus. A gente só quer mais, e acha que tem direito. E a gente acha que tem direitos. Eu tenho direitos a isso, eu tenho direitos àquilo. E se esquece que tudo que nós recebemos de Deus é graça. É graça de Deus. Teve um pastor que ele colocou no boletim da igreja. Colocou assim: 9 pessoas perdidas no mar. 9 pessoas. Aquilo causou impacto na igreja. Quando o pessoal chegou no culto e pegou o boletim, aí receberam 9 pessoas perdidas. Meu Deus, 9 pessoas se perderam no mar. Aí foram conversar com o pastor. Falou: pastor, nossa, que tragédia, pastor. 9 pessoas, pastor, se perderam no mar. Por que isso? Aí o pastor falou: claro, é isso mesmo, olha. Durante esse ano, 11 pessoas foram no meu gabinete pedindo para eu orar por elas, porque elas iam fazer viagens via mar.
11 pessoas fizeram isso. Mas só 2 voltaram para agradecer. Aí eu deduzi, falou, 9 deve ter se perdido lá. Não é? Então, gente, gratidão, né? Como é importante a gratidão. Só 2 pessoas voltaram para falar com o pastor, vamos orar para agradecer a Deus, porque nós conseguimos voltar, né, da viagem que nós havíamos feito. Olha, gente, está vendo? É incrível como nós não aprendemos essa verdade bíblica que transforma vidas. E nós ainda insistimos de achar que a vida cristã é vida de direitos, é vida de conquistas. Não, gente. Vida cristã é vida que recebe, que agradece, que confia, que olha a vida da perspectiva da bondade de Deus. Como nós precisamos disso para nós? Qual foi a bênção maior? Qual foi a bênção maior que eles receberam aqui? Aliás, que o samaritano recebeu, melhor dizendo, e os outros não. Porque Jesus disse qual foi essa bênção. Jesus disse qual foi a bênção maior para ele. Eu vou ler mais uma vez, olha. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. E Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? E aí Jesus conclui. Então ele fala para o samaritano, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Aquele homem recebeu de Jesus a bênção da salvação. E aqui, salvação é a salvação completa. Porque ele já havia sido curado. Então não é cura que Jesus está falando aqui. Porque cura ele já recebeu. Salvação aqui é a bênção completa de Deus na vida dele. Recebeu Jesus, reconheceu Jesus como Salvador, como Senhor, como aquele que cura, como aquele que leva para o céu, prostrou-se aos pés de Jesus e recebeu a maior bênção que essa humanidade pode receber, que é ter Jesus no coração, que é ter vida mudada na presença de Deus. Essa é a bênção maior. Olha, Jesus cura pessoas, mas isso não quer dizer que elas estão salvas, não. Porque para ser salva tem que reconhecer seus pecados. Para ser salva tem que ter Jesus dentro de si. Tem que saber que bondade não leva para o céu. Bondade não leva para o céu. Bons atos não levam para o céu. E a pessoa pergunta, mas por que bondade não leva para o céu? Eu vou responder para você por que bondade não leva para o céu. Porque a queda da humanidade foi tão profunda, a distância que a pessoa tem de Deus é tão grande, mas tão grande, que bondade nenhuma dá conta de chegar lá. Bondade nenhuma dá conta. Você pode melhorar um pouquinho de vida. Você pode receber até benefícios pela sua bondade. Mas salvação espiritual, salvação eterna. Irmãos, a queda do ser humano, o ser humano está tão distante de Deus, mas tão distante de Deus, que é uma ilusão achar que atos de bondade é capaz de nos aproximar desse Deus. Se a bondade humana fosse capaz das pessoas se encontrar com Deus, gente, Jesus não precisava nem ter vindo para esse mundo. Nem precisava. Ou vocês acham que todo mundo no século I era cruel? Não, tinha pessoas boas lá, tinha pais de famílias, tinha pessoas decentes, tinha pessoas honestas, tinha pessoas corretas. Eu leio algumas literaturas antigas, eu perco a conta de tanta gente de bem e que ensina muita coisa até hoje. Tem filósofos antigos que dão uma aula de honestidade, de bondade humana. Então tinha muita gente boa, tinha muita gente bondosa, mas ainda assim Jesus veio para morrer. E dar a sua vida por essa humanidade. Porque a bondade não deu conta, gente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A única bênção que realmente vai para toda a eternidade é a salvação da nossa alma. Nós precisamos mais disso do que
tudo e qualquer outra coisa, é o que nós mais precisamos. É dessa bênção de Deus, é desse cuidado de Deus para a nossa vida. Ele recebeu de Deus ele recebeu a fé salvadora. Fé salvadora. 10 foram curados, 10 foram abençoados, mas só um, por ter uma postura de gratidão, por ter uma postura de reconhecimento da bondade de Deus, por saber que Deus é bondoso, que ele foi curado porque Jesus o curou, Jesus foi seu intercessor, porque ele reconheceu que ele precisava mais do abençoador do que da bênção, que o abençoador era mais importante que a bênção. Quando ele percebe isso, ele recebe de Jesus a bênção maior e mais gloriosa, que é a salvação da sua alma. Entenda isso, viu? Entenda isso. A maior bênção na vida de uma pessoa é a salvação que ele recebe em Jesus. Não tem maior, gente. Não tem maior. A gratidão, a fé e a gratidão, elas são inseparáveis, tá? Tem que ficar muito claro isso para vocês. Gente que só vive murmurando, que só vive reclamando da vida, é crente ainda. Pior quando é crente. Vive reclamando, vive murmurando, tudo fala mal. Não perde uma oportunidade de falar mal. Não perde uma chance. Ou fala mal do pastor, ou fala mal da igreja, ou fala mal do ministério de louvor. Não é? Ou fala mal do MCM. E não perde uma chance. Tudo há um motivo para falar mal, para reclamar, para murmurar. Gente, isso não é compatível com fé cristã. Não consegue enxergar uma coisa boa em nada. Tem que mudar de vida. Tem que mudar essa postura. Tem que mudar o jeito de pensar. Tem que treinar a mente, gente. Vamos treinar o nosso pensamento aí. Vamos forçar a nossa mente a olhar as coisas com gratidão. Vamos olhar, vamos pensar nisso. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Foi esse texto que a Beth se falou para Corey Ten Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele recebeu ofertas da igreja de Filipos. Os filipenses oraram por ele. Quem está estudando os Filipenses? Jovens? Não, é Efésios. Nós não estudamos também? Acho que o Filipenses foi lá no Instituto de Inverno, né? Esquece. Deixa para lá o que eu falei. Então, gente, Paulo recebe da igreja de Filipos, ele escreve na carta aos Filipenses ofertas. Os filipenses oram por ele. Ele está preso quando ele escreve isso. Quando ele escreve essa carta. Ele está preso em Roma. E aí, ele pode ser em Roma ou pode ser, né, em outra cidade, mas ele estava preso. Estava preso. Ele está numa situação difícil. Não tem a sua liberdade. E chega até ele ofertas da igreja de Filipos. E a igreja de Filipos diz: nós estamos orando por você. Aquilo alegra tanto o coração de Paulo. Ele fica tão feliz de saber que tem igrejas orando por ele. Mesmo no momento difícil da vida dele. Ele fica sabendo, a igreja traz donativos, traz bênçãos para o Paulo. Toma, isso vai te ajudar a aliviar o sofrimento da prisão. E realmente fez isso com ele. Ele começa a carta dizendo, olha a palavra, ele começa a sua carta, já no capítulo, ele se apresenta, fala dos destinatários, porque ele está escrevendo uma carta, então ele se apresenta como remetente, fala dos seus destinatários, deixa bem claro, é para vocês mesmo que eu estou escrevendo, e ele começa a carta, já no versículo 3, lá do capítulo 1, ele fala assim, ó, eu agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Olha aí, toda vez que eu me lembro de vocês, eu me ajoelho e agradeço a Deus pela vida de vocês. Viu? Paulo que fundou a igreja de Filipos.
Mas quando ele recebia a oferta, ele nunca viu isso como uma obrigação. Falou, vocês têm obrigação de me sustentar, porque eu que fundei essa igreja. Olha o jeito, olha como era a reação dele. A reação dele era de gratidão. Gratidão. Porque ele sabia que aquelas pessoas não tinham obrigação de mandar. Mas se mandaram, é porque foram bondosos. Se mandaram, foi porque Deus tocou nos corações. Se mandaram, foi porque Deus foi bondoso com ele. E ele enxergou essa bondade. E agradeceu a Deus pela vida da igreja de Filipos. Gente, que exemplo, hein? Temos que aprender isso. Temos que aprender. É mandamento isso. Eu vou ler mais um. Olha Colossenses 4:2. Eu vou ler aqui. Eu não estava aqui na minha anotação, mas eu vou ler para vocês. Tá, vai ser o último texto agora. Deixa eu ver Colossenses 4:2. Deixa eu pegar aqui. Está na Bíblia, né? Colossenses, né, gente? Está aqui, ó, Colossenses 4:2. Esse nós estudamos na classe de adultos. Esse nós estudamos. Dediquem-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. Mandamento de Deus. É Deus quem diz para fazer isso. Dediquem-se à oração. Estejam alerta e sejam agradecidos. Se você não tem sido assim na sua vida, comece a partir de hoje. Comece a partir de hoje. Se você só reclamava, para. Que a partir de hoje, a sua vida não seja mais uma vida de murmuração e de reclamação, que seja uma vida de agradecimentos. Procura enxergar na tua vida, no teu trabalho, na tua família, nos teus filhos, no teu cônjuge. Procura enxergar motivos para ser grato ou grata a Deus pela vida que Ele te deu. E aí você vai estar preparando o seu coração para bênçãos maiores de Deus. Você vai estar preparando a sua vida para receber dádivas maiores e graciosas da presença de Deus para você. Porque se tem uma coisa que te impede de ser mais abençoado e abençoada, é a ingratidão. É a ingratidão. O Ministério de Louvor vai cantar um louvor? Então pode vir. Eu vou terminar esse sermão com uma história e eu espero conseguir concluí-la. Na hora de ler, eu não me contive. Mas como eu já li várias vezes, eu acho que aqui eu consigo. Então eu vou tentar. Tá bom? Essa história é do missionário Hudson Taylor. Hudson Taylor. O Edson conhece bastante esse missionário. O missionário Hudson Taylor, ele perdeu a esposa e o filho enquanto servia na China. Perdeu os dois. A esposa, o bebê morre poucas semanas, 2 semanas depois do parto, ele perde o bebê. E a sua esposa, muito abatida por causa da gravidez, acaba ficando doente e vai aos poucos ficando fraquinha. E Hudson Taylor presencia a sua esposa ficando fraquinha. E ele diz assim para a esposa: querida, você sabe que está morrendo? A esposa: morrendo? Você acha? O que faz você pensar isso? Ela responde: eu posso ver, querida, a sua força está cedendo. Pode ser. Eu não sinto dor, apenas cansaço. Você está indo para casa. Em breve Jesus estará com você. Houve silêncio por um momento. Então a Maria sussurra para Hudson Taylor: sinto muito. E aí Hudson Taylor olha para ela e diz com toda gentileza: você não precisa sentir muito para estar com Jesus. Ela responde: não é isso. Mas eu me entristeço em deixá-lo sozinho neste momento. Mesmo assim, Deus estará com você e atenderá todas as suas necessidades. Mesmo diante dessa fala, um missionário, junto com um amigo do Hudson Taylor, falou que nunca viu uma cena como essa. Nunca tinha presenciado na vida dele uma cena como essa. Ele conta que quando a senhora Taylor dava o seu último suspiro, Hudson Taylor se ajoelha e entrega a sua esposa ao Senhor. E agradece por Deus ter dado essa esposa para ele durante mais de 12 anos, a qual ele foi muito feliz.
Passado um bom tempo, Hudson Taylor resolve escrever para o seu amigo. E conta uma coisa que talvez o amigo não presenciou ali. Mas ele resolve abrir o coração. E ele termina dizendo assim: eu não consigo descrever para você os meus sentimentos. Eu mesmo não os entendo. Sinto-me como uma pessoa atordoada por um golpe, ou se recuperando de um desmaio e ainda parcialmente consciente. Meu pai ordenou isso, então eu sei que é e deve ser o melhor. E agradeço a ele por ter ordenado isso. Sinto-me totalmente arrasado. Muitas vezes meu coração está quase partido, mas mesmo assim eu nunca soube antes o que era paz e felicidade, como é que eu desfrutei na minha própria tristeza. Ainda assim, no momento mais triste da vida dele, ele agradeceu a Deus. Ele louvou a Deus por ter tido uma esposa a qual ele amou e a qual o fez feliz durante todos os dias da vida dela. Irmãos, com uma história dessa, nós temos que aprender com Jesus que vida de crente é vida de agradecimento.